Aposto que você, durante suas caminhadas noturnas, já se deparou com um grilo barulhento. Entretanto, dependendo da época do ano que você sai para caminhar, caminhada noturna, você se deparou que a frequência varia desse estridular do inseto, desse pequeno inseto. Você já parou a pensar se existe matematicamente alguma função que avalia a frequência da estridulação com a temperatura? É isso que vamos ver agora. Determinação da temperatura via estridulação, dividimos o problema em 5 passos: referência, dados, hipótese, experimento e, por fim, e não menos importante, a função matemática. Para realizar o trabalho, usamos referências como o experimento com grilo realizado pela Unesp de Ilha Solteira e o blog Toda Biologia. Os dados usados foram obtidos em condições de laboratório, onde a temperatura do ar era de 25 graus Celsius, a pressão atmosférica de 760 mm de mercúrio, umidade de 15%, 5 grilos, velocidade do vento 2 metros por segundo e frequência de estridulação obtida foi de 148 por minuto. Hipótese: quais fatores poderiam causar as diferentes frequências de estridulação dos grilos? Definimos como hipótese a temperatura. Logo, ela seria nossa variável independente, enquanto as outras seriam nossas variáveis controladas. Recordando, numa função onde o domínio e a imagem são reais, tal que y é igual a 2x, o x vai ser nossa variável independente, isto é, o domínio. O y vai ser nossa variável dependente, isto é, a imagem. Logo, essa foi a tabela estabelecida para o experimento. Mas por que foi usada a temperatura como variável independente? Como pode-se ver nos gráficos abaixo, entre temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade do vento, a mudança de temperatura foi a única variável responsável por uma variação da frequência dos cri-cris. Logo, plotando num gráfico temperatura versus frequência, obtemos uma função matemática para a mesma. Dessa forma, obtemos uma função matemática para determinar a temperatura em função da frequência de estridulação, que é y é igual a 7,2x menos 32. Modelando matematicamente, obtemos que frequência é igual a 7,2 vezes a temperatura menos 32. Isolando a temperatura, obtemos a função da temperatura em função da frequência, que é temperatura em graus Celsius é igual a frequência mais 32, tudo isso dividido por 7,2.